Resident Evil, Resident Evil. Eu acho que já deu de filmes de ação genéricos sem cérebro e acho que está na hora dessa franquia receber um filme sobre o tema principal que sempre foi Resident Evil, porque Resident Evil nunca foi sobre um game de ação genérico com um roteiro ruim, como os filmes tanto do Paul W.S. Anderson quanto Bem-vindo a Raccoon City foram. E nem me lembre daquela série da Netflix. Resident Evil sempre foi sobre medo biológico. E o diretor perfeito para dirigir Resident Evil já está dirigindo. E é ele mesmo, Zack Krieger. Bora lá, sem enrolação, que eu vou explicar tudinho nesse vídeo. Resident Evil nunca foi sobre ação, nunca foi um John Wick com zumbis. Resident Evil é, acima de tudo, sobre o medo do desconhecido. É sobre situações tão inesperadas como, por exemplo, você chegar numa casa e ela tiver várias portas, criaturas assustadoras dentro dela, e você se perguntar, essa porta dá pra sair, essa porta leva à saída, ou se eu abrir essa porta vai ser um monstro daqui de dentro, ao mesmo tempo que tem um teor de investigação muito forte, e o suspense aumenta cada vez mais conforme os monstros vão aparecendo, aí o terror é muito grande. Isso que é Resident Evil, e não um John Wick com zumbis. Existe um diretor perfeito para consertar em todo o lixo que fizeram antes. Ele mesmo. Ele que fez Noites Brutais e A Hora do Mal. Ele mesmo. Zack Krieger. E eu vou te explicar o porquê. Bom, voltando ao assunto que eu falei sobre a questão da atmosfera, que os jogos de Resident Evil sempre fizeram muito bem, aquela atmosfera daquele terror angustiante. O Zack Krieger, ele é mestre em fazer isso. O próprio Noites Brutais é exatamente isso. É uma casa estranha, esquisita, com portas secretas, com passagens secretas, com segredos que levam a coisas terríveis, e é justamente isso que tem em Resident Evil e que o Zack Krieger foi mestre em fazer. Iris was flawed. Even if you survive the seroconversion with G, you become nothing more than a puppet to its will. Our research was a failure. Muitos críticos chatos pensam que Resident Evil é apenas uma história de zumbi qualquer, o que é um pecado tremendo, porque Resident Evil é muito mais do que apenas uma história de zumbi. É uma história de medo biológico, de horror biológico, com mutações de seres humanos, corpos deformados, criaturas mutantes. E os zumbis são muito mais do que apenas zumbis. Eles representam o medo da incompetência humana diante de questões biológicas. E mais ainda, o Zack Krieger, em Noites Brutais, ele já trabalhou com uma espécie de monstro que não era nem demônio, não era fantasma, não era nada sobrenatural. Era como se fosse um monstro biológico, que no caso é aquela mãe assustadora, sabe? E o Noites Brutais é um bom exemplo.
E o Zack Krieger, ele adora, falando ainda da incompetência humana, o Zack Krieger, ele é um expert em fazer filmes em que parece que o verdadeiro monstro é o ser humano e sua ganância. Vocês não vieram até aqui pra assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram. Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. Resident Evil, apesar de ser um game essencialmente de terror, ele sempre teve uma pegada de humor involuntário muito presente. No sentido, tipo, o sanduíche da Jill. Que a Jill, ela é quase esmagada, mas ela sobrevive. Aí um amigo dela fala: nossa, você quase virou um sanduíche de Jill. E sempre teve essas piadas involuntárias depois de momentos terríveis que os personagens passaram. O próprio Leon, que eu acabei de mostrar agora há pouco, é um ótimo exemplo de piadas involuntárias ou piadas diretas. E o Zack Krieger, ele é mestre em equilibrar e misturar, não misturar, mas equilibrar comédia com terror, porque os filmes dele são essencialmente de terror, mas mesmo sendo de terror, ele sabe equilibrar bem o terror com a comédia, o que é para Resident Evil e para as suas piadas involuntárias excelente. O próprio A Hora do Mal tem muito humor, só que ele não ofusca o terror ainda está presente lá, só que é como eu posso explicar, é equilibrado, sabe, equilibrado tanto a parte do terror quanto a parte do humor naquele filme. Resident Evil nunca funcionou como um ambiente genérico ou artificial, porque os cenários são quase como personagens. Por exemplo, na mansão tem as passagens secretas, tem os quebra-cabeças. Na delegacia, os personagens ficam abrigados lá dentro. Tem os laboratórios, que eles fazem descobertas horrendas lá dentro. Então, os cenários são quase como personagens. E o Zack Krieger já demonstrou que ele sabe criar cenários em seus filmes através de seus roteiros, que sejam cenários que funcionam quase como personagens do filme. Por exemplo, em A Hora do Mal é revelado que a casa do garoto é onde está a bruxa que é responsável pelo sequestro das crianças. Já na Hora do Mal, ele usa a casa, o filme todo, como cenário daquele monstro terrível. A diferença crucial entre terror ruim e terror bom é no timing, ou tempo. Por exemplo, um diretor ruim, o que ele faz é apelar para jump scare barato. Ele faz a câmera se mover, faz ter detalhes que indiquem que vai ter um jump scare, e aí depois ele chega naquele lugar que a gente suspeitava que vai ter jump scare, e ele faz ter jump scare onde a câmera tá apontando que é justamente naquele lugar que a gente suspeitava que ia ter jump scare. Agora, o que um diretor competente faz, que é exatamente o que o Zack Krieger é? Ele deixa a câmera parada, coloca o silêncio, não fica dando impressão ou sinais de que vai acontecer um susto, ele só deixa ela parada, aí cria a atmosfera, e aí aparece a criatura ou o monstro. É isso que ele faz. E é justamente esse tipo de terror que o Resident Evil sempre fez muito bem. Além disso, ele não trata o público como idiota, ele não faz terror barato e genérico, e ele, principalmente, não explica o monstro, o que é genial. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de compartilhar, me seguir na internet, no YouTube, melhor dizendo, e deixem like
e compartilhem com mais pessoas que o meu canal existe e convençam elas a se inscreverem para ir crescendo cada vez mais e mais. Tchau!